Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal do Expo de Pobre. Hoje nós vamos falar sobre a log quarto trimestre de 21. Resultado, a empresa já mandou aqui que recorde, né? Recorde. Mas eu admito para vocês que achei o resultado um pouco estranho, viu? A gente já falou aqui que a log a gente tem que separar o que que é receita de locação, o que que é receita de desenvolvimento, né? O cenário não tá dos melhores para a log, né? A taxa de juros muito alta. Ela tinha um yield on cost histórico aí de 11, 12%, né, que é basicamente o que ela ganha de aluguel em cima do custo dela construir um barracão. E a gente põe aí que a taxa de juros está, sei lá, 11% aí a Selic. Não sei exatamente quanto está hoje, mas é próximo disso. O CDI deve estar próximo disso também, uns 10,5%, e as dívidas dela são CDI mais 1,5%. Então, o que acontece? Estreitou de vez, achatou de vez o custo de dívida dela e o que ela ganha com aluguel de barracão, né? Então, quando a taxa de juros estava lá embaixo, né? O spread dela estava lá em cima, né? Tava fazendo muito sentido ela pegar capital de terceiro para construir barracão, porque a empresa pegava o empréstimo a 3%, a 4% aí, e tinha um retorno de 12% no aluguel, né? E ganhava a diferença disso aí. Então, agora basicamente está empatado o custo da dívida com o que ela ganha de aluguel. Mas eu diria o seguinte: empatado para a Log ainda é bom, porque como ela é uma desenvolvedora de ativo, né? Vamos dizer, se ela não ganhar dinheiro nenhum com a atividade de locação, ela ainda vai desenvolver o ativo, ela vai conseguir amadurecer o barracão e lá na frente, quem sabe, tomara, vender o barracão, né? Na pior das hipóteses, ela não gasta dinheiro nenhum e fica com o barracão para ela. Então, assim, eu entendo que o custo de capital para a log está no limite do razoável. Então, por isso, um resultado estranho, né? Ela entregou pra caramba a obra, ela aumentou pra caramba o- a área dela, né, de construída que ela administra, né? Mas ela já não está conseguindo vender tantos barracões e se financiar, né? Porque o bom da log é ela se financiar pela venda do barracão. Esse é o melhor dos mundos, ela construir gastando 2.000 e poucos, né, R$ 2.400 por metro quadrado, e vender aí a seus R$ 3.400 metro quadrado com uma margem bruta de mais de 40%. Isso é o mundo ideal da log. Agora, pegando capital de terceiro faz sentido, né? Ela tentou fazer um follow-on ano passado aí, precificou a R$ 33. O follow-on dela subiu no telhado, né? Porque o mercado bateu na cotação e foi muito abaixo disso. Né? Então, no fim das contas, ela está crescendo. Ela manteve o plano todos por 1,5, que eu acho bem legal, né? Mas o cenário de juros não favorece a empresa nem um pouco, né? Então, começando pelos destaques aqui, eu gosto de ignorar lucro líquido, gosto de ignorar EBITDA, geração de... Por quê? Ela lança isso aqui, ó, geração de valor, no lucro líquido, no EBITDA. O que que é isso aqui? É basicamente o que ela construiu de galpão, avaliou esses galpões no valor que ela quer vender, né, a valor presente, e ela joga isso como se fosse lucro líquido, né? Ela faz um ajuste contábil, mas isso aqui não tem efeito caixa, né? Então, é basicamente assim, a empresa fala, olha, nós estamos gerando isso aqui de valor, e meu resultado é muito bom, mas isso aqui só vira valor mesmo no momento que a empresa vende o ativo. Então, a gente vê aqui que ela tem um caixa tranquilo, né, 900 milhões. A gente vai ver que esse caixa dela aqui é uma magia contábil que ela faz também. Ele não é um caixa livre, assim, líquido no conceito caixa da contabilidade, porque uma parte aqui está em títulos de longo prazo, uma parte em títulos de curto prazo, que não tem liquidez imediata e só pode ser considerado caixa quando tem liquidez imediata. Mas de fato ela tem esse dinheiro lá aplicado em aplicações bancárias. E ela tem uma dívida aí de 1,2 bi, então pode-se dizer que a empresa tem um caixa líquido aí tem uma dívida líquida de uns 300 milhões aí, né?
que é bem tranquila quando você pega as propriedades para investimento dela aqui. Ela mostra que aumentou em 26%, né, com a entrega com as compras de terreno, a entrega dos galpões prontos, ela aumentou o valor que ela entende como justo das propriedades dela em 26% no ano contra ano, o que é um crescimento muito bom, né? Então aqui ela está falando de recorde, né? Entregou muitos ABL, realmente 2021 entregou aí 231 mil metros quadrados de área bruta locável, bem bom. Tem um volume muito grande aí em produção ainda, né? Aqui ela entregou 231, então ainda tem uns 110 do ano passado em produção e tem um volume maior aí no forno para 2022. Aqui é quanto que ela renovou e conseguiu alugar os barracões dela, né? Tá tudo tranquilo aí, 780 milhões renovado. A gente vai ver que a vacância dela é bem baixa. EBITDA não gosta de olhar, né? Não faz sentido a gente olhar esse número aqui, apesar de que ela quebrou aqui, né? Em desenvolvimento e locação, então dá para olhar sim. Então a locação a gente vê aqui, ó, que o aumento da locação dela foi marginal, né? Ela está gerando só 120 milhões aí no ano em locação, um aumento aí de menos de 10%, se você for pensar. Mas como teve muita entrega de galpões novas, né? E esses galpões serão alugados e vão entrar no caixa no futuro, né? A gente espera um aumento aí da locação em linha com o que está aumentando a área dela locável. Então, apesar do resultado de locação não ter vindo ainda, eu espero um resultado de locação melhor no futuro, considerando que ela está acelerando essa entrega de ativos aqui, né? E essa diferença grande aqui, né, ela veio, na verdade, justamente da entrega dos ativos e não de caixa gerado da atividade. Lucro líquido também distorcido, pelos mesmos motivos. A gente vê aqui o lucro líquido muito próximo do EBITDA de locação. Aqui é quanto que ela tem em cada área, né? A maior parte dela está no Sudeste. Aqui, ó, Sudeste, Nordeste. Praticamente 80% da empresa está no Sudeste e Nordeste. Mas está expandindo para todos os territórios, principalmente puxada pelo e-commerce. 90% do Land Bank adquirido no Todos por 1.5, ou seja, até 2024 ela não precisa mais comprar praticamente quase nada de terreno, já tem tudo garantido. 519 mil metros quadrados de ABL adicionados em 2021. Imagino que isso aqui sejam ABLs. O que ela quis dizer com isso aqui? Acho que seja em construção, em projeto, tal, não necessariamente entregue, né? A gente viu que entregue lá foi menor, foi quanto entregue? Hum, é, vinha em algum lugar. Agora já não sei mais. Aqui, 231 milhões. 231 mil metros quadrados. Que são os drivers de valor que ela entende, né? Que é as pessoas mudarem os galpões obsoletos para os galpões classe A que ela produz. E a evolução do e-commerce no Brasil, que ela entende que terá uma penetração cada vez maior e um tamanho de mercado cada vez maior também. Aqui estão os projetos em construções dela. Se você clicar aqui, é legal que vai para um videozinho no YouTube que mostra o projeto em andamento. A maior parte dos projetos aqui no Sudeste mesmo, ela já é bem concentrada no Sudeste, mas provavelmente é onde tem mais demanda mesmo, um pouquinho no Nordeste. Ela fez uns BTS, o que eu acho bem legal em 2021, que é um Build to Suit, né? Basicamente, ela foi contratada para construir o galpão da forma como a empresa precisa, né? A contratante dela precisa. Então, ela já constrói, já vende, ou já constrói, já aluga. É um projeto já com destinação, né? Ela já sai na frente ali. Então, muito bom ter feito esse Build to Suit. Aqui estão os clientes dela por segmento. Ela está mostrando que ela atua em segmentos diferentes. Um dado interessante é que o maior contrato dela é tipo 7% da receita. O maior cliente responde aqui, ó. O maior cliente corresponde a
6,2% da receita, ou seja, ela está bem diversificada em termos de clientes. Se ela perder algum cliente, não afeta tanto ela assim, né? A gente vê que ela era até mais concentrada aí para trás. E agora ela está ficando mais diluída com uma quantidade melhor de cliente. Isso aqui é legal, né? Vacância estabilizada de 3,11%, muito baixa. A vacância no Brasil é tipo de galpão é tipo uns 10%, ou seja, ela está bem acima do mercado, né? O que é a vacância estabilizada? Pode ser que a vacância dela nesse momento esteja maior que isso, mas como quando um cliente desocupa demora uns 2 meses aí para ela realugar, né? Ela faz uma média da vacância aí. Então, assim, dá para seguir pela vacância estabilizada porque é um retrato melhor da situação da empresa. E vamos ver como é que tá aqui os cronogramas de vencimento. É melhor olhar por receita do que por OBL, eu acho. E vencimento médio em 98 meses, né? A gente vê que galpão não é alugado por muito tempo, né? Uns 40% vencem nos próximos 2 anos, mais uns 25 aí, 30% nos próximos 4 anos, né? De 2 a 4. E o resto acima de 4 anos, aí 40% acima de 4. Eu imagino que esses aqui têm um prazo muito, muito longo, porque para ter prazo médio de 98 meses, né, que é tipo 9 anos, isso aqui tem que puxar a média muito para cima. Absorção. Ah, então, essa aqui é a vacância, né, que a gente falou. Ó. A vacância atual está até maior do que a estabilizada, né, mas ela entende que deve alugar. Você tem que pensar o seguinte: quando ela entrega um galpão, aquele galpão está vago, né, quando ela termina de construir um galpão. E isso aí não pode ser considerado vacância, né? Porque acabou de construir, demora um tempo para sair o habite, etc. Então, ele tá vago, mas não tá. Por isso que ela usa o estabilizado. E a gente vê aqui no Brasil 11% de vacância, então, ainda que a gente considerasse a vacância atual dela, né, que está tendo uma entrega muito grande, a gente viu que a entrega dela em 2020 foi recorde. Então, justifica isso aqui, né? Ainda que a gente considerasse isso, a média dela tá metade do que é no Brasil. Então, sossegado, inadimplência de menos de 1%, nem preciso falar nada, né? Quantos ativos que ela tem, o que que ela... Vamos ver aqui. Estrutura de capital. Pagou 87 milhões em dividendos, o que é um valor que eu acho bem aceitável, porque está dentro da geração de caixa de aluguel dela, né? O que eu não queria é que ela pagasse dividendos dentro do que ela está desenvolvendo de ativo, né? Além da geração de caixa dela, que seria ela se endividar para pagar dividendos. Então, esses dividendos que ela está pagando aqui está bem dentro do aceitável. Pouquinho por ação, né? Empresa focada em crescimento, né? A gente vê que o aluguel representa bem pouco mesmo do valor de mercado dela. Ela teve aí 120 milhões de lucro, a empresa valendo 2,8 de mercado, quanto que dá? Vamos usar a continha aqui. Dividido por 2.800. É 4% de yield de aluguel no preço atual dela. A gente vê que o aluguel é bem pouco do... O que ela valoriza mesmo é pela criação de novos galpões. Isso aqui é o FII dela, né? Tipo, ela tem um FII embaixo da asa dela, então quando o mercado faz sentido, ela vende algum galpão para o próprio FII. Ela vende para outros também, vendeu no ano passado. Não vende só para o dela. E ela mostrando que o FII dela teve um yield aí de 8%, ou seja, em termos de aluguel, o FII é mais barato do que comprar a empresa. Só que o FII, ele não tem o crescimento, né? A gente viu aí a empresa, um yield de 4,2%, o FII de 8%, mas a empresa também tem o desenvolvimento ativo, né? E no futuro vai ter mais galpões se o FII não ficar comprando mais ativos, né? Gastando caixa dele para comprar mais ativos ou fazendo follow-on para isso. Bem diversificado, porcentagem em cada galpão, galpões maduros, né? Com, com baixa inadimplência lá, baixa vacância, né? Ou seja, galpões bem mais maduros do que a média da empresa, né? A vacância só de 0,5%, inadimplência abaixo da média também. Ou seja, isso mostra que a empresa é responsável também em vender os ativos dela para o FII, né? Ela não vende qualquer ativo, ela vende os ativos que realmente estão gerando valor, podem ser considerados maduros para esse fim.
Receita totalmente distorcida, né? Ah, não, a receita dela é normal. A receita dela vem das locações, olha lá. O desenvolvimento de ativo não entra na receita. Então, esse número aqui faz sentido sim. Entra um pouquinho de linearização da receita, que se vocês me perguntarem, eu não sei falar o que que é. É um negócio bizarro aí que tem no IFR 16, já tentei entender. Basicamente, é tipo você tentar usar o que que você espera que seja a média da receita ao longo do tempo e jogar no balanço. Não sei por que que as empresas fazem isso, eu acho que é para diferir imposto de renda. Eu prefiro usar essa receita aqui, ó, sem a linearização. Acho que é bem mais, né, puro, que é o que ela realmente receitou no período. Mas, enfim, contabilmente faz sentido ter essa linearização. Apesar de que isso aqui é um valor tão baixo perto do que é quase relevante a gente olhar isso. Custo de prestação de serviços, a gente vê um aumento, um delta de 5% aí da receita, né? E um aumento de 11% no CPV, ou seja, teve um custo maior aí do que o receitamento. É... Ah, não, na verdade não. Isso aqui entra. Nossa, a gente está falando bobagem. Isso aqui é dinheiro que entrou para a log. A log, ela. Porque tem aqui, ó, né? Receita de locação, né? É quanto que ela ganhou de locação. Aí ela presta também o serviço de administrar os condomínios. Então ela tem os funcionários lá, tem segurança, tem refeitório, etc. E ela receita com isso. Ela tem um custo de prestação, mas ela receita mais do que ela custa. Então é pouquinho, né? A gente vê aqui que ela ganhou 4 milhões no ano com isso. Mas complementa o negócio dela, complementa o aluguel. E dá inteligência de mercado para ela, né? Porque a partir do momento que ela administra um condomínio, ela tem um contato mais próximo com as empresas, ela sabe o que, que as empresas precisam, né? E ela vai montando um relacionamento com essas empresas que são clientes dela, para ela montar novos galpões depois da forma e onde esses clientes dela precisam. Então, a, o verdadeiro valor disso aqui não está nesse dinheiro que está entrando, né? Esses 2 milhões e 200 que entraram aqui no ano. O verdadeiro valor dessa administração de condomínio está na proximidade que ela ganha com os clientes dela. Aqui sim que estão as despesas operacionais, né? E caiu, tá aí, ó, menos 40% se você jogar tudo no ano, então esquece aquilo que eu falei lá atrás, empresa com os custos completamente bem administrados aqui. Tranquilo. Redução principalmente nas despesas com vacância. Aumentinho na despesa comercial, aumentinho na despesa geral administrativa, mas nada muito fora aí, 16 milhões de gasto. A gente viu numa receita aí de 149 milhões, tá sossegado, né, gente? Pouquinho despesa. Ainda mais quando você considera o ganho que tem aí com o desenvolvimento de ativo, né? Isso aqui pode ignorar também, valor muito baixo. Resultado financeiro, ela conseguiu receitar mais do que ela teve de despesa nesse ano, né? 6 milhões e 600, então resultado financeiro positivo aí para a empresa. A dívida dela não está tendo impacto financeiro porque o que ela tem de valor capital investido supera a dívida. Então, esquece aquilo que eu falei também lá no começo de que os juros da dívida dela estão impactando, né, o aluguel, etc. Porque a gente vê aqui que o que ela tem investido aí paga os juros da dívida dela. Então, sossegado. Mas se ela investir esse dinheiro, começa a ficar meio esquisito, né? Ao invés dela deixar aplicado, se ela começar a investir esse dinheiro, começa a ficar meio esquisito. Começa a ficar no 0 a 0 ali e ela vai investir esse dinheiro. Agora espera-se que a taxa de juros não continue alta desse jeito para sempre, né? Porque aí ou ela vai ter que aumentar o valor do aluguel ou torcer muito para diminuir a taxa de juros. Imagino que ela vai acabar repassando o preço dessa taxa de juros atual aí, dessa Selic alta, para os aluguéis. Imposto de renda foi menor. Tem um impostinho diferido aí, né? Os correntes maior. Pá. Na verdade, ela tem um imposto de renda na hora que ela vende o ativo, né? Senão vai ficando diferido na hora que ela
que ela desenvolve vai para o ano seguinte, para quando ela vende. Olha lá. Ela deve ter desenvolvido muito aqui, né, em 2020, e aí ficou diferido para anos seguintes. Então, EBITDA distorcido, margem EBITDA bizarra, né, 277%, ou seja, muito maior do que a receita, né, não faz sentido nenhum. Mas ela tem uma EBITDA aqui para atividades de locação e uma margem EBITDA para atividade de locação. Aí sim faz sentido. Quantos por cento da receita que virou caixa operacional, né? Tá aí. Esse é o número do aluguel dela. FFO, a gente vai ver que é a mesma coisa, né? Ela tem um FFO totalmente distorcido, mas tem um FFO verdadeiro, que é esse aqui, ó. 80%, 121 milhões de reais de geração de caixa. Lucro líquido é a mesma coisa, tudo próximo, né? EBITDA, FFO e lucro líquido, a gente vê que são números bem reais do que a empresa gerou de caixa aí. 10 milhões por mês. Tá bom, né? Ganhar 10 milhões por mês. Então tem aqui, ó, que eu falei pra vocês lá atrás do caixa dela que é bizarro. Se você olhar em qualquer site de tabela, tipo na Baster, no Status Invest, no Fundamentei, Oceans 14, etc. O caixa vai ser esse aqui, ó, 207 milhões. Por quê? Isso aqui é o caixa, contabilmente, o certo é falar que é isso aqui, é o que ela tem disponibilidade imediata. Mas ela tem, além do caixa, um pouquinho investido em título de curto prazo, um pouquinho investido em título de longo prazo. Então ela tem 900 milhões em dinheiro, só que não é dinheiro imediato, né? Mas ela tem esse dinheiro. Tanto que ela teve resultado financeiro positivo lá, provavelmente vindo disso aqui, ó. E a dívida da empresa, então, ela considera, né, para esses fins que o caixa dela aqui é 900 milhões. E eu gostei desse bridge aqui, porque a gente mostra o seguinte. Ela pagou 280 mil em dívida e juros. E ela vendeu 280 mil em ativos. Então, basicamente, o que ela vendeu em ativos pagou dívida e juros, tá vendo? Ficou mais ou menos no 0 a 0, assim. Mas além dessa venda, né, a gente viu lá que ela desenvolveu outros ativos. Ela teve, quando você vai ver o, o número fantasioso que ela cria lá, né, ela desenvolveu aí 260 milhões em ativos. Então, ela basicamente vendeu, ela repôs essa venda dela e ainda conseguiu pagar a amortização de dívida e juros. Ela investiu pra caramba, ela investiu 644 milhões em capex. Tá gastando pra caramba caixa em desenvolvimento de ativo, tá captando no mercado para fazer isso. Lá. A gente vê aqui as coincidências, né? Amortização de dívida e juros muito próximo da venda de ativos. O capex muito próximo da captação de debênture. Então, a caixa dela segue bem estável aí. A geração aqui de aluguel e administração de condomínio, né? Esses outros aqui devem ser despesa. Contas a receber. Isso aqui é conta a receber de cliente, capital de giro da empresa, né? Propriedade para investimento. Esse dado aqui é legal. Isso aqui a gente já viu nas consultoras que elas lançam o NAV delas, né, que é o Net Asset Value. O PPI é o NAV da Log. Então, ela pegou todos os bens que ela tem, né, e falou assim, olha, se eu trouxer a valor presente esses bens, né, esses terrenos, se eu vendesse tudo hoje e liquidasse a empresa, eu ia gerar isso aqui de dinheiro. Então, o que ela está falando? Que se ela vender tudo, ela gera 3 milhões e 700 mil. 3 bi e 700 mil. Sendo 2.400 de projetos construídos, 466 de terreno e 880 em projetos que ela está construindo. Certo? O que não tem nesse ativo líquido aqui? A dívida líquida dela
que hoje é uns 300 milhões, né? A gente viu lá que a dívida é 1.200 bi e ela tem 900 em caixa, então a gente tira 300 mil aí de dívida, fica com 3.700. E também, se ela vendesse tudo hoje, ela ia ter que pagar um imposto em cima disso aqui, né? Um imposto de renda, ia ter custo administrativo, etc. Então ela não ia valer efetivamente 3 milhões e 700. Isso aqui é um valor bruto, né? Mas se ela se vendesse, ela, ela ia valer menos, né? Então, fazendo uma continha de padaria aí, deixa eu ver se vocês enxergam. Se eu abrir a calculadora aqui, se vocês enxergam. Não enxergam. Deixa eu abrir a calculadora aqui, então. Então vamos dizer assim, que ela está valendo 2.800, né, que a gente viu lá, o valor de mercado dela. 2.800. Ela tem 300 mil em dívida. Caramba, hein? O cara é ruim de calculadora. Sei lá o que eu fiz. 3.100, que é o custo da empresa hoje. E ela fala que ela vale 3.700. Isso aqui sem nenhum crescimento dela. Então, assim, assim, a gente não pode olhar por isso. É mais uma referência. Mas se você considerar por isso aqui, ela está sendo vendida abaixo do preço que ela entende que seria o valor justo dela, né? O preço de liquidação dela. Lógico que nessa conta aqui não tem o crescimento futuro da empresa, não tem tudo que ela vai desenvolver ainda, não tem o pessoal dela, não tem os aluguéis. Então, assim, eu acho que seria justo sim falar que a empresa vale isso aqui, e até mais, né? Dependendo. Então, assim, tá bem controlada a empresa, tá. Eu falei lá no começo que tava um resultado estranho. Tá estranho, né? Porque o momento do Brasil tá estranho, mas a empresa parece que tá navegando bem esse momento difícil aí. A dívida dela, que é tudo em real, né? E CDI mais um tanto de por cento aí, que eu acho caro para esse momento, né? Ah lá, CDI mais 2, CDI mais 1, 1,7, eu não sei qual que é o custo médio dela aí, mas deve gerar em torno de um CDI mais 2,5 aí, né? Quando a gente olha aqui, CDI mais 2. Então, tá pagando uns 12% ao ano aí, em cima de 1.200 bilhão, né? Vamos fazer a continha aqui rapidinho. 1.200 bilhão vezes 12%. Uns 144 milhões de juros aí que ela tá pagando por ano. Talvez um pouco mais. Então, é isso aí. Aqui a gente vê a magia que ela fez, né? Tipo, dívida líquida EBITDA. Mas lembrando que essa dívida líquida dela aqui não é a dívida líquida contábil, né? É uma dívida líquida meio distorcida. Porque o caixa dela é aquele caixa mentiroso lá, né? De 900 milhões. Na verdade seria 200 se você fosse olhar. E o EBITDA é o EBITDA mentiroso porque ele entra também o desenvolvimento de ativos que não tem efeito caixa, né? Então ela põe aqui dívida líquida EBITDA para atividades de locação, dezembro de 2021, 3,1 aí. Tá no limite do covenant para um tanto de gente aí que usa 3 como uma métrica de empresa equilibrada, assim. É outra empresa que você não vai ter tranquilidade com essa parte financeira dela. Tipo, para quem não aceita dívida, esquece, porque a empresa já teve esse indicador aqui umas 15 vezes aí para trás. E ela foi desalavancando com redução de taxa de juros e IPO e etc. Mas para seguir o plano que ela quer seguir, se ela não conseguir fazer a reciclagem de ativos, fica tranquilo que ela vai se endividar mais, vai fazer mais follow-on. É uma empresa que vai trabalhar com dívida sempre enquanto ela estiver crescendo. Olha o custo da dívida aí, só porque eu falei que não tinha lá, né? 1,7%. Então tá aí perto de 12% mesmo ao ano hoje. Custo efetivo. O custo efetivo maior do que o custo de face, né? Sei lá por quê. Deveria ser menor.
É porque aí tem os seguro em cima, né? Tem um tanto de coisinha. Mas é isso aí, CDI mais 1,7. Quando o CDI tava 2%, tava lindo, né? Tava pagando menos de 4% ao ano em juros aí. Agora tá pagando seus 12 aí. A dívida bem prolongada também, né? A gente vê que para os próximos anos tá tranquilo. Até a geração de caixa dela aí de aluguel paga boa parte da dívida para os próximos anos. Se considerar os ativos que estão sendo desenvolvidos e vão ser entregues aí, que esse aluguel vai aumentar. Então a gente tem uma situação aí de dívida bem controlada. Pá, 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 caixa de disponibilidade, aqui é a dívida líquida dela. O caixa e disponibilidade dela é mentiroso. Patrimônio líquido de 3.300. Uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 11%. Bem sossegado, né? Se ela vender tudo, ainda sobra bastante dinheiro para os acionistas. Market cap estava lá embaixo, né? A empresa chegou a 22. Se eu não me engano, foi aqui, ó. Foi final do ano ali. 22. Nossa, que vontade de ter dinheiro infinito que eu tive nessa época aqui. Vontade de chorar. Agora já tá 28 de novo, eu tava olhando. Quer ver? Olha lá, 28 de novo. Vamos sardinhar aqui, né? Vamos ficar lá falando de preço. Ainda assim, acho que a gente viu, né, o yield on cost. Assim, se você pagar o valor de mercado hoje dela só pela locação, você tem um yield aí de 4%, né? Bem abaixo da taxa de juros. Então, sim, estamos pagando um prêmio pelo crescimento da empresa. Se você quer comprar essa empresa, é que você está comprando ela no futuro, você não está comprando ela no presente. Beleza? Mas ela tem um plano de futuro aí, todos por 1,5 muito bem delineado, né? Entregar mais 1.500, 1 bilhão e 500 mil metros quadrados de ABL até 2024. Então, bem delimitado o futuro da empresa. Beleza, galera? 10 para meia-noite, caindo o ritmo aqui. Espero que tenham gostado. Vou gravar outros vídeos amanhã aí, depois. E até a próxima. Valeu. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Um abraço, falou!